Esse é o Review Effect, uma série de entrevistas que eu bato papo com pessoas que eu admiro e que eu acompanho. E nessa primeira edição, eu tenho o prazer de convidar a Ana Martins. A Ana é uma empreendedora, ela é consultora de estratégia e inovação, a gente já conversou alguns momentos, né? Ela trabalha com diversificação de portfólios de inovação e letramento de futuros. Ela fundou a Orb Conecta, principal hub de inovação de Minas Gerais, idealizou o Orb Academy e já distribuiu mais de 150 mil bolsas de estudo em programação por todo o país. Já trabalhou com Microsoft, Amazon, Philips, Inter e Localiza, são algumas das marcas que se conectaram por esses programas que a Ana criou. Eterna pesquisadora de comportamento, a gente falou de vários assuntos antes aqui, impacto novas tecnologias e relações sociais. Obrigado, Ana, por aceitar esse convite. É um prazer ter você com a gente aqui. Uai, o prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui nesse início, né, desse projeto e vamos trazer perspectivas, Overview Effect. Legal. Obrigado, Ana. Eu quero começar esse bate-papo aqui trazendo um pouco de entender aqui como é que a gente se conectou. Eu gosto muito de conectar com as pessoas e entender, puxar história, né? Eu sempre acho que história é importante quando a gente pensa em conversas importantes. Como que a gente se conectou e como é que a gente se mantém conectado em assuntos e temas, né? Eu me lembro bem, mas eu queria que você contasse um pouco de como que isso impactou e manteve a gente conectado num primeiro evento que eu dei uma palestra em BH, que a Orb estava conectada. Quero ouvir de ti com relação a isso. Boa. A gente se conectou nesse universo de pensar futuros, né? Pensar as organizações. Foi no contexto que você estava trazendo o livro, né? Traduzido, o livro Organizações Exponenciais. E fez todo esse projeto. A gente falou, a gente precisa conectar isso aqui em Belo Horizonte. Então, eu fazia parte do núcleo também do chapter da Singularity, lá em BH. E o Orb também era parceiro do núcleo, do chapter, e aí tudo se juntou. Então, foi ali que essa conexão aconteceu e desde então, claro, eu continuei te acompanhando nas redes sociais, nos assuntos e vira e mexe eu interagia. Olha, isso aqui eu tenho interesse, isso aqui faz sentido, me ajuda a entender mais nesse outro sentido. Então, a gente acabou não distanciando do ponto de vista de contato e foi muito bom, porque continuou esse aprendizado contínuo, né? Legal, legal. Esse é um ponto que eu gosto de sempre colocar, né? Quem assiste esse tipo de recurso, quem acompanha comigo o que eu publico, geralmente pode se conectar com a gente. A Ana tem aí todos os canais em redes sociais, quem quiser acompanhar pelo Instagram, Ana F. Martins, também pelo LinkedIn, segue a mesma referência, depois quem consumir esse conteúdo depois vai poder acessar essas referências. Do meu lado também é F Milagres, e quem quiser ter acesso aos principais links aí das minhas redes também, milagres.com. Acho que isso facilita também para todo mundo. Vamos ver um pouco então aqui, né? A gente fala de vários assuntos, a gente começou a conversar talvez mais recentemente de mentorias, de troca de ideias aqui, né? Quero ouvir de O ti, assim, desafio é não transformar aqui no flow, né? Em 4 horas eu até falei conversando. eu até falei com um dos convidados, dos colegas que deve estar nas próximas conversas, né, que não deve virar um papo de boteco, mas eu falei que até isso em alguns momentos é bom, porque a gente É bom, consegue né? divergir um pouco, né? Divergir um pouco. Quero ver de ti, assim, né? A gente fala de várias visões e hoje muita gente fala de futurismo, né? Futurismo, futurólogo, tal, projetar futuro, tal. Não é uma coisa muito simples. E quando a gente teve a oportunidade de se conectar nesse assunto em comum, né? Que você falou do chapter da Singularity, né? Eu fui um dos que teve o prazer de ter o convite aí no começo para participar desse processo como dos primeiros voluntários e depois trazer para o Brasil junto com o André e com o Marconi para a gente fazer o movimento que a gente fez, né? Mas no começo, como voluntários, você se envolveu muito no chapter, uma comunidade local, né? Quero que você conte um pouco como é que foi essa experiência para você e depois como é que isso trouxe para você na prática, porque muita gente vê de comunidade, formar relações, como que isso fez muita parte, né, no seu dia a dia de ecossistema de startups, né? Que hoje que a gente vê muita gente falando, você vê muita gente falando isso, mas a gente fala que na nossa época era muito mato, né? A gente estava muito no começo disso tudo, né? Bota mato nisso, viu? Eu me envolvi nesse ecossistema primeiro de startups e de empreendedorismo de base tecnológica. Foi lá em 2016. Então, já tem um tempo, realmente tudo era mato. E foi muito interessante porque eu venho do direito, né? Então, nada a ver, se for ver assim, né? Não é um ambiente que promove empreendedorismo, pensar coisas novas. Pelo contrário, é você olhar ali muitas vezes para a norma, uma lei que já está bem antiga
E nesse sentido, opa, estamos aqui, eu continuo. Continue, continue. Tá, então eu venho do direito, e aí nesse sentido a gente está muito acostumado a ver as leis, aquilo que está posto, e depois que a gente vai pensar sobre aquilo, como que aquilo se aplica hoje. E na mudança que a gente está vivendo de sociedade, muita transformação, muita tecnologia, por exemplo, tem toda uma geração nova que está chegando, que já chegou, na verdade, no mercado de trabalho, e que é nativo digital, e é uma espécie à parte, a gente pode até conversar sobre isso depois. E aí, eu não me ambientei bem nesse universo mais tradicional, mais posto, né, do universo jurídico, e na época, e aí acabei me aventurando em exercer no primeiro momento o direito, que é essa parte de transição, a gente acaba se tendo que ter esse momento de transição, não dá para simplesmente a gente largar tudo. E aí me trouxe um universo de advocacia em rede, que foi um método que eu criei para poder abraçar e dar suporte para os meus clientes, que eram em startups, né, empreendedores, para além do direito. Afinal de contas, qualquer relação ali jurídica de um contrato, na verdade, é uma ponta do iceberg, ele esconde muito mais do que só aquela questão da norma que está ali. Bom, criei isso, aí isso já começa esse meu movimento de comunidade, de envolver mesmo no ecossistema e descobrir um grupo de pessoas que realmente se ajudam, que realmente estão envolvidos nessa questão de pensar o futuro, pensar em como eu resolvo muito bem um problema que hoje está posto na sociedade, mas através da tecnologia e criando um negócio que gere valor para a sociedade. Então, aquilo ali me impressionou profundamente. Me envolvi de forma voluntária, acho que é legal trazer isso, igual você falou, olha, também começou como voluntário, né, no caso da Singularity, e aí ali no Orb, essa parte toda da ideação, foi tudo no voluntariado. Então, estava envolvido o presidente do Inter, né, da Localiza, NRV, os empreendedores da comunidade de startups de Belo Horizonte, que chama São Pedro Valley. Então, nesse sentido, a gente já começou a se organizar em ecossistema, em comunidade. Nisso surge a ideia de ter um lugar físico para ser um ambiente, um símbolo de cultura, um símbolo dessa forma de pensar e de resolver problemas. E foi aí que surge o Orb Conecta. Então, Orb vem de órbita mesmo, de cada agente desse ecossistema tem a sua própria órbita. Contudo, o que torna um monte de órbita um ecossistema ou um sistema? É um centro de gravidade em comum. Então, nesse sentido, a gente tem todo um núcleo gravitacional de empreendedorismo, de ser otimista em relação ao futuro, de imaginar possibilidades e criar hoje soluções que ajudam a mitigar esses problemas. E aí surge o Orb Conecta e eu me abri muito para esse mundo de estudar futuros. Foi quando eu conheci a Singularity, aí me envolvendo muito, fui chamada para fazer parte desse chapter local, que era para a gente trazer esse universo mesmo do exponencial, Uhum. uma forma mais ágil de organizar as companhias e as empresas, né? É muito legal ouvir isso, porque muito quando a gente começa e pensa no começo de qualquer movimento, né, assim, muita gente olha hoje como está, mas às vezes as pessoas não conseguem vislumbrar como foi o começo, e muito de nós, a gente atuou nisso como voluntário, né? Eu vou trazer um pouco aqui, e em breve vai ter uma das pessoas-chave nesse processo de transformação, que me convidou para ser um dos primeiros voluntários, que a gente vê a capacidade que a gente tem de, primeiro, como voluntariado e criando comunidades, ecossistemas, primeiro como é que a gente consegue conectar pessoas que têm um propósito em comum e que esse propósito não seja somente o seu propósito financeiro, né? Acho que esse é o principal objetivo, encontrar pessoas que têm um propósito, uma linha comum de valores compartilhados, e depois o dinheiro vai vir como consequência, ou seja, a troca de valor não é somente monetária, né? Isso não está ali querendo ganhar dinheiro, né? E outro aspecto que eu falo muito é o desafio de a gente estar conectado com negócios e seguindo uma linha em que o direito, às vezes, leva um pouco mais de tempo para poder tomar pé e ter a velocidade para alcançar essa inovação, né?
Um Eu me pouco é lembro, eufemismo, né? é, é, eu me lembro que eu trabalhei em alguns projetos numa grande consultoria e a gente falava que quando a gente queria parar um projeto, a gente podia chamar um advogado para as reuniões, porque a gente conseguiria parar, mas não era um exagero, mas a gente sabe que esse é um grande desafio muito quando a gente pensa em olhar para o futuro, e a questão legal hoje, cada vez mais, é um dos aspectos que surfam muito nessa onda de fazer grandes saltos para poder apoiar os ecossistemas e os processos de É. inovação, né? Hoje já mudou muito, né? Tem parte da parte do Future Law, Visual Law, tudo isso veio como resposta a essa necessidade de ser mais ágil, ser mais claro, né? Então, hoje tem muitos profissionais do direito que estão, assim, arrebentando e criando soluções tecnológicas para impulsionar, fazer a parte mais automatizada para que o ser humano possa se dedicar a ser humano, né? No Sim. processo aí do jurídico. Eu me lembro que quando eu falo com advogados e colegas advogados, a gente sempre diz que quando a gente vai fazer um negócio, a gente não espera que eles não digam como, porque a gente não vai fazer o negócio, mas sempre dizer como que a gente vai fazer para poder entender o risco e gerenciar o risco. Porque o papel do advogado nesse processo aí, de quem conhece a lei, quem atua em todas as frentes legais em startups e ecossistemas, é entender quais são os riscos e os aspectos que a gente precisa entender para poder navegar. Não adianta a gente querer acelerar um carro se a gente não tiver freio e controle de velocidade e todas as condições, mas a gente precisa ter controles e monitoramento para poder entender esse risco, né? Acho que esse é o principal ponto que eu gosto de trazer muito. Legal, e a gente Isso vê mesmo. e a gente vê essa correlação de áreas, né? Que acho que esse é o ponto que você comentou, né? A gente trazer áreas diferentes. Amo. Isso aí, assim, parece que minha cabeça vai explodir no momento em que eu estou estudando ou então interagindo, trabalhando, fazendo um projeto de uma área e de repente aquilo se relaciona nitidamente em alguma outra área completamente diferente. Então, eu sou a pessoa das analogias, é impressionante assim como que flui no processo de explicar, de trazer clareza, criar pontes, fazer essas conexões, é muito natural e eu gosto. É onde eu me sinto viva, assim, sabe? E isso talvez traz para o outro ponto que a gente se conectou recentemente, quando a gente começou a falar de outros assuntos e visões de futuro, tal, de futures literacy, que você fala bastante, e a gente acompanha algumas das pessoas em comum, né? Uma referência principal aqui no Brasil é o próprio Thiago Matos, né? Com quem eu tive a oportunidade de ser colega na Singularity em épocas diferentes, e ele deu palestra no primeiro evento que a gente fez numa época passada, em 2018, parece que faz muito tempo, né? Isso, né? Então, a gente acompanha aí quem que olha para o futuro numa visão um pouco mais estruturada, né? Porque uma coisa é a gente ver pessoas aí colocando o futurismo numa visão um pouco mais estruturada, criando um futuro único, baseada nas premissas que a gente tem hoje, né? Enquanto eu trabalho com projetos muito mais focados em visões mais práticas, né? Depois eu conto um pouco mais, mas como é que a gente hoje usa isso para o futuro? Eu queria entender um pouco mais de quais são as referências que você tem lido, alguns pontos principais que você tem visto aí em Futures Literacy, e o que você acha que é importante que você tem visto aí nos últimos meses, aí, nos últimos anos, nos seus estudos, né? Eu queria ouvir um pouco mais. Boa. Assim, basicamente, em bom português, né, é alfabetizar. Então, alfabetizar, alfabetização de futuros. E essa parte de alfabetização de futuros, de imaginar cenários futuros, mas a capacidade imaginativa, uai, mas isso aí todo mundo tem. Mas é por isso que vem o literacy, né? A alfabetização é para ser algo acessível mesmo, é para ser de todo mundo. Isso é uma habilidade essencialmente humana, né? Então, a capacidade de imaginar, de enxergar cenários e de. Eu acho que eu achei super interessante uma das pessoas que fala muito sobre isso, até lá na Unesco, né? De onde que veio essa questão, não que surgiu pela primeira vez, mas onde que isso tudo se propagou de maneira intensa foi a partir de 2012, quando a Unesco pega e fala que a alfabetização de futuros é uma das principais habilidades daqui para frente. Então, e agora no pós-pandemia virou assim, dentre as 4 principais habilidades que a gente precisa ter para navegar nesse universo de intensas mudanças é a alfabetização de futuros. E na prática, essa capacidade imaginativa, ela nos ajuda a, primeiro, acho que você perguntou de alguns autores, né? Tem a Lois Demhoff,
Não sei se você sabe exatamente como pronuncia o nome dela, mas é uma pessoa que eu tenho visto. O Não, não próprio, conheço. o Depois eu vou próprio colocar nas Thiago referências. Marques, vale a pena, vale a pena. Tem também o Hiel Miller, que também fala muito sobre isso. Ele é o cara, né, que fez até o livro de Anticipation, de antecipação, que tem disponível, inclusive, no Kindle, gente, assim, gratuito. Físico, ele é bem caro, pelo menos de forma geral para a população, mas tem gratuitamente no Kindle, então isso dá para baixar. E eu acho super interessante dessa questão de enxergar o futuro, e a nossa visão desse futuro indica muito como que quais são os nossos vieses. E é aí que eu acho que está a riqueza de estudar comportamento humano, tendências, a partir dos nossos vieses atuais. Então, é interessante que quando você imagina um futuro, você, na verdade, imprime naquele cenário, você imprime as suas crenças, a sua visão de mundo, o que é importante para você. E aí são exatamente essas crenças, essa visão de futuro, o que é importante para você que vai moldar a sua ação hoje. Então, eu acho super interessante essa questão de pensar futuros, não só sobre a ótica do tipo, vamos fazer um exercício para a gente planejar o futuro. Mas, na verdade, você pensar futuros, e aí eu já vou trazer a questão do plural, e por que eu estou falando no plural aqui? Pensar futuros é você quase que fazer um diagnóstico do que você está sendo hoje, aquilo que está sendo prioritário para você, e aí você consegue transformar isso em algo extremamente prático na sua vida, na organização que você influencia, na sociedade que circula, né, o seu contexto social, e isso é muito potente. E aí, só a parte do futuros, né? Hoje em dia não há que se falar em futuro, por exemplo. Da mesma maneira que a tendência os grandes centros de cidade, é tendência também, por exemplo, ecovilas. E aí? É um futuro só? Qual que é a tendência? Então, essa alfabetização, você está fluente na linguagem de futuros, é também. Eu estava até refletindo sobre isso ontem mesmo. É um antídoto, também um certo ansiolítico, talvez, para prevenir um pouco da ansiedade, você conseguir navegar melhor nas incertezas e complexidades que a gente está vivendo no mundo hoje. E não tem como voltar atrás. A velocidade mudou, a tecnologia está vindo com tudo. E o que isso vai exponencializar? O que isso vai potencializar do ponto de vista de comportamento humano? Vai potencializar mais criatividade, mais separação, mais isolamento? Vai potencializar mais benevolência? Não sei. Vai potencializar mais o orgulho, o senso de insegurança? Então é muito potente. Eu acho incrível estudar isso, e isso é prático, não é só um exercício imaginativo. Eu gosto de algumas referências quando a gente fala, acho que a gente tem isso em comum, quando a gente se expõe a falar com pessoas de áreas, de visões políticas, técnicas e de setores completamente diferentes, né? A questão da diversidade muito ajuda em projetos de inovação e reflexões diferentes. Se a gente está sempre exposto a, do mesmo modo que a gente vê hoje, em pessoas que vivem nas suas bolhas em redes sociais e só consomem conteúdos, e as redes sociais fazem isso tecnicamente muito bem, de só entregar para a gente o que a gente quer, ou às vezes nem sabe o que quer, porque a rede entrega o que é necessário para que você continue consumindo aquele conteúdo, ou usando aquela plataforma de forma recorrente e viciante. Se a gente tem a capacidade ou a abertura de conversar com pessoas de áreas completamente diferentes, ler coisas completamente diferentes do dia a dia, aceitar visões, às vezes diametralmente opostas ao que você acredita, historicamente, de religiões, gênero, viés cognitivo, viés histórico, isso ajuda muito a você criar novos repertórios e que ajuda na vida, ajuda no futuro, ajuda no nosso futuro particular, nos nossos negócios, ajudam bastante, né? Então, eu vejo muito isso cada vez muito mais comum e muita gente tentando, às vezes, forçar a curva, né? Pô, vão forçar para que seja diverso nesse aspecto, em questões afirmativas. Cara, tem que ser natural, né? E se for natural, eu acho que isso soma para todo mundo, né? Como é que você vê essa experiência e você, talvez, num ambiente
E a gente olha Brasil, né? Tem várias regiões. Minas tem uma característica muito específica. A gente olha É, Brasil, outra, né? Internacionais e outros projetos. Como é que você vê esse aspecto que eu vejo que para a gente conversa é muito natural, mas para algumas indústrias é um pouco mais forçado com relação a isso, né? boa. Eu acho que as indústrias são feitas de pessoas, né? Então, da mesma maneira que para indústrias que refletem comportamentos humanos, isso muitas vezes é uma coisa meio forçada, eu também acredito que esse movimento que força um pouco a barra, ele tem o seu valor, sabe? De provocar e te colocar num lugar que você vai precisar refletir sobre aquilo e formar o seu senso crítico a respeito de algo. Então, eu entendo, é bom quando as coisas acontecem de forma um pouco mais natural, mas eu também entendo a função quando alguém precisa vir forçar um pouco a barra, sabe? Claro que são movimentos extremos, tem riscos em tudo isso, mas viver é um eterno risco, né? Então, a vida humana é se arriscar. E Uhum, nesse uhum. sentido, é, eu acredito que uma das principais habilidades que a gente pode ter hoje em dia é se expor, e exatamente isso que você falou, se expor a situações muito diferentes. Então, eu faço isso de forma intencional. É claro, às vezes me meto em rascada, as frias, mas assim, é nesse lugar que a gente consegue não ficar só no nosso mundo, só no nosso algoritmo. A nossa zona de conforto nada mais é do que um algoritmo, sei lá, do TikTok, que só vai te colocando no mesmo conteúdo. Então, assim, acho que um nome novo para a zona de conforto é algoritmo. É basicamente isso. Você coloca ali uma Sim. linha do que você gosta, você vai treinando seu algoritmo, só te oferece aquilo. Então, é importante você intencionalmente, como um ser humano que é capaz de pensar, de ser criativo, de criticar, de criar coisas novas, você não se render e ficar nessa passividade. Vou te Uhum, dar um uhum. exemplo de uma coisa que eu fiz quando eu era adolescente. Isso é uma coisa que eu já trago no meu comportamento, mas eu acabei tentando desenvolver melhor isso, sabe? Então, uma coisa que eu fiz quando eu era adolescente, jovem já, eu interagi um pouco ali na universidade, eu estudava num colégio que tinha muita proximidade com a UFMG, e aí eu tinha uns paquistaneses que estudavam lá. E eu sabia, né? Eles são muçulmanos, eles têm toda uma a questão dos ritos, eles seguiam bem ali a religião. E eu sei que sabia que estava na época do Ramadã. Eu falei, gente, no Ramadã, na hora que o sol se põe, a galera quebra o jejum, né? E assim, aí podem comer. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou conversar com meus pais, eu estava morando com eles na época. Vamos a gente fazer um jantar de quebra do jejum deles? E a gente conversar sobre isso, entender melhor a visão de vida deles, né? E nisso a gente teve um jantar maravilhoso. E eles falaram assim, gente, nós estamos num outro país. O que eu vou fazer aqui? Assim, isso, nem no nosso país as pessoas convidam umas às outras para poder quebrar o jejum, que todo mundo está com muita fome. Você vai cada um para sua casa, entendeu? E aí você se vira ali. Então, outra situação também que eu me coloquei, e eu acho que vale a pena, é aprender línguas novas. Então, no meu caso, eu claro, não sei falar de forma fluente, mas eu me arrisquei a aprender alemão, coreano, inclusive fui para a Coreia, foi um negócio muito surreal, assim. Aprendi um pouco também de latim, francês e linguagem nada mais é do que entender um pouco também da cultura e forma de pensar de um povo. Então, eu sempre estou me colocando em situações assim, e isso me ajuda a fazer mais pontos. Legal. Eu tenho visto também que quando a gente fala de cultura, né, de visões diferentes, quando a gente aprende, olha a história. A gente fala do histórico, Ah, né? total. Eu, por exemplo, tenho um cliente hoje na Ásia, então eu busquei muito estudar a origem do país, né? Filipinas é um país independente há poucas décadas, então como que foi a Uhum. história recente, qual que é a referência, por exemplo, dos nomes das cidades e das pessoas, e por que muitos deles têm nomes espanhóis misturados com asiáticos e a mistura com os ingleses na colonização mais recente, então entender como Que que massa. as pessoas entendem. Eu me lembro de uma referência recente de um livro, estava falando com um colega hoje que mora em Portugal,
da questão da diferença do que é para cada cultura, o que é tempo, o que é atraso, o que é divergência, o que é erro. Então, para cada cultura, a aceitação do erro é diferente, o atraso é diferente, o tempo, o futuro, né? Passado. Por exemplo, se a gente fala de passado para a gente, a nossa história é muito jovem, como um país, uma região que foi descoberta e que é independente. Filipinas é mais jovem ainda, mas se a gente fala com o Japão, por exemplo, história com eles são centenas, são milênios. Então, a China, quando a gente pensa em passado, uma coisa é passada para um completamente diferente, né? E quando a gente olha histórico, né? Eu falei ontem, faz 2 dias com um colega que trabalha em um fundo de investimentos. Eu tive com ele a última vez há 3 anos nos Estados Unidos. Eu comentei, ele falou, cara, esses 2 anos de pandemia, de lockdown à distância, criaram um gap na nossa percepção de tempo, né? Então, às vezes, para alguns parece muito, para alguns não parece tanto. Nossa, Cria um demais. gap de percepção, né? Mas tem pessoas que você fala assim, nossa, tem 4 anos que eu não te vejo, mas tem tanto tempo assim, teve uma pandemia no meio. Tem um outro ponto que você falou, que eu gosto de puxar também, e a gente tem essa percepção, da questão de se provocar e fazer visões diferentes e sair do conforto. A gente vê muito pessoas que hoje vão muito à frente do modelo de retorno completo aos escritórios, um modelo completamente presencial, alguns que defendem claramente o modelo híbrido, pesando para um dos dois lados, e outras pessoas completamente no modelo remoto. Eu vejo que cada um deles tem um modelo muito claro e vantagens e desvantagens, mas pelas gerações mais recentes e que claramente para algumas empresas cria um desafio de não aceitar o modelo híbrido e só querer fazer o remoto, nem considerar entrevistas e conversas, isso traz um desafio de cultura, né? As pessoas não se conectam, não se olham no olho, não trocam o dia a dia, não tem outros aspectos culturais, só falam de trabalho e então buscam muito mais uma conexão online. Então, a questão da cultural e geração de outros valores fica distante. Como é que você vê isso na sua visão? Eu sei que a gente tem visões opostas, mas eu queria que você colocasse a sua visão muito próxima, né? Talvez não opostas, mas visões parecidas com relação a essa vida de olhar remoto, presencial, híbrido, quando a gente fala de cultura organizacional. Então, é engraçado como que cada vez mais, por causa da própria tecnologia e do tipo de trabalho que a gente está executando, não está todo mundo, por exemplo, na época fordista lá, das indústrias, não está todo mundo num lugar operando uma máquina fisicamente, e aí tem que chegar, tem um horário, a eficiência operacional, ela é adquirida na medida em que eu consigo repetir e ser exímio ali em repetir algo. Agora, com a tecnologia e também com vários trabalhos, né, formas de gerar valor que vão surgindo, em que você consegue entregar plenamente aquele valor, não estando fisicamente, você começa a ter modelos diferentes de trabalho. Então, é difícil você pegar e falar assim, qual que é o melhor modelo? Calma, é melhor modelo para quem, para quê, fazendo o quê, sabe? Então, vou dar um exemplo. As novas gerações. Poxa, o único ambiente que você conseguia conviver era na escola, algum convívio social com amigos e os seus pais. Como que é a forma de se comportar no ambiente de trabalho? Como que as pessoas adultas agem no dia a dia? Se você não entra numa empresa em que isso é muito bem escrito, descrito, tem rituais que te ajudam a entrar nessa questão, cara, você vai aprender por osmose, assim, sabe? É no convívio com a galera. Então, se você é mais júnior na carreira e não entrou você não tem influência digital e você não entrou também numa empresa que cuida disso no detalhe, olha para isso de forma criteriosa e muito profissional, cara, sinto muito, você tem que estar no meio de uma galera, você tem que estar presencial e pegando o conhecimento que muitas vezes não é dito. Agora, se você é uma pessoa mais sênior, que a forma de entregar o seu trabalho, ela pode acontecer de uma forma mais remota, poxa, você tem essa liberdade também. E se a empresa possibilita isso, você consegue até escolher mais onde você quer trabalhar, essa questão toda. Então, essa briga do remoto e do presencial, ou até mesmo do híbrido, eu acredito que ela esconde muito das nossas deficiências de forma de trabalhar, sabe?
Se você está num ambiente que os rituais, a cultura não é muito bem explícita, cara, você tem que estar no meio para poder entender. Igual você vai numa festa. Nossa, como eu me comporto numa festa? Cara, você vai, olha para o lado, vê quem que tá e você vai se adequando ali. Mas o ambiente é de baixo risco. Você está numa festa, você não está se comprometendo tanto, dura só 2 horas, então você se vira ali. Agora, Uhum. se você vai viver num ambiente que depende do seu salário, o sustento da sua casa, a moeda social, como as pessoas te olham, se você vai crescer ou não dentro da empresa, você tem que estar no ambiente em que você vai conseguir depreender mais dessas mensagens e, portanto, conseguir prosperar e contribuir com isso, né? Então, Isso. sei lá, eu acho que não tem uma bala de prata nesse sentido. Hoje, eu tenho condições de escolher ambientes de trabalho, não ambientes, mas tipos de trabalho, e claro, o ambiente também de trabalho, que possibilite algo mais híbrido. Porque, para mim, eu não abro mão de relações pessoais físicas, assim, sabe? Tem vários aspectos que a gente consegue ter a partir de um momento físico que no online isso não é permitido, isso não acontece ainda. Então, principalmente porque a gente vive numa sociedade que não é fluente digitalmente. Exato, exato. Então, você tem que navegar por esses mundos, né? E muito do ponto que eu vejo em algumas pessoas, elas comparam, mas na pandemia todo mundo trabalhava online e funcionava, mas a gente era Ah, não forçado a fazer funcionava. isso. É mesmo coisa Primeiro de não falar assim, funcionava, ai, meu pai me batia e isso funcionou, não tem problema nenhum, não tem, é, não. Aí vai lá na terapia para ver se não tem. Então, assim, é, umas expressões, acho que uns jargões que as pessoas sim. usam de forma muito leviana, assim, sabe? Não sei, São eu dou um forçados de truco alguns nisso, pontos. sabe? A gente foi forçado a ficar, de certa forma, isolado. No É. geral, as pessoas não estavam preparadas para esse ambiente, né? Eu, por exemplo, já trabalhava em projetos híbridos há alguns anos com clientes de fora. Então, fazer essa transição para mim, que estou ali naquela fatia que tinha essa capacidade, essa probabilidade de trabalhar isso, era muito dinâmico. Tive que fazer poucos ajustes na minha dinâmica, mas quem tem família, filho, cachorro, não tinha um espaço para trabalhar de forma dinâmica e nessa visão híbrida, não faz muito sentido, e obviamente grande parte das profissões não permitem esse tipo de flexibilidade. Né? Então, esse é o desafio hoje, e é o que você bem falou, né, na questão dos ritos. Né? Eu me É. lembro de clientes, eu me lembro de um cliente claramente, eu me lembro de uma cena, eu fui conselheiro de um grande cliente do setor altamente regulado, e eu me lembro que o lockdown aconteceu em 9 de março, pelo menos para mim, 9 de março de 2020, né? Então eu estava com 2 clientes, um de fora e um no Brasil, que eu era conselheiro, e 2 semanas antes desse lockdown eu estava viajando no interior do Espírito Santo, e eu precisava participar de uma reunião, é a primeira reunião depois de 1 ano e meio com esse cliente que eu pedi para participar remotamente, pelo Uhum. Teams e tal, isso antes da pandemia. Eles disseram, mas não vai ser possível, porque a gente não pode, nosso protocolo é estar aqui pessoalmente, aqui antes, conversa, toma um cafezinho, 3 horas de reunião e depois vai todo mundo para casa. Eu falei, cara, vamos abrir uma exceção. E a gente encontrou um meio termo, eu entrei por o Padbot, que é um robô, que eu entrei no sistema, levei o robô para a sala, colocaram o robô lá no andar do prédio aqui em Porto Alegre, eu entrei na sala, então a minha representação física era um robô de Que telepresença, eu fiquei na legal. mesa, fiz a reunião, depois saí, desligaram o robô e tocou. E 3 semanas depois, a gente recebeu o comunicado que todo mundo era obrigado a entrar nas reuniões pelo Teams, porque estava em lockdown. Ou seja, a cultura foi engolida pela estratégia, pela regra, rapidamente. Né? Então, isso aconteceu, mas a gente entendeu que isso era uma obrigação, mas naturalmente depois todo mundo se adaptou. E depois que voltou, ninguém nem queria se encontrar pessoalmente nesses tipos de reuniões, porque era Que muito dava mais para resolver. produtivo. Era muito mais produtivo. A gente tira, obviamente, o aspecto que em alguns é muita vantagem, né? Que nos Estados Unidos a gente fala do water cooler, né? Que vão parar do lado do bebedouro, bater um cafezinho, conversar de cultura, mas ali a gente era muito mais rápido, porque a reunião, a gente fala muito de conselhos e de comitês, né? As reuniões, as preparações são feitas antes. A reunião é para tomar uma decisão, deliberar ou discutir algum aspecto. A gente investe o tempo antes em grupos de WhatsApp, em Teams, em outras plataformas, trocando documentos, para nas reuniões deliberar. E as reuniões eram muito mais produtivas porque a gente não gastava o tempo com o bate-papo, né? Então, eu acho que isso é um ponto que eu vejo como um grande aprendizado nisso, que eu acho que a gente traz isso para o nosso histórico, né? Para o dia a dia, né?
Assim, definitivamente eu acho que a experiência da pandemia, ela não provou, vamos dizer assim, ou desprovou, ou não provou, se o híbrido ou remoto dá certo ou não dá certo, assim, de forma genérica, como uma bala de prata. Eu achei super interessante, por exemplo, uma empresa que decidiu que todo o seu call center ia continuar remoto. Mas se a gente for ver, o que uma pessoa do call center faz, né? Então, o contexto dessa pessoa normalmente são pessoas que não têm uma remuneração muito alta, moram muitas vezes em situações e ambientes ou melhor, moram em bairros e regiões que são mais longe da sede da empresa, e a forma de trabalhar, ela tá muito bem estruturada. Aqui, ó, tem o playbook, ó, é assim que você atende a pessoa, tem que fazer desse jeito, tal. Então, esse é um tipo de trabalho que super funcionou e tem empresas que não vão voltar, porque imagina a pessoa gasta 1 hora ou 2 horas para chegar no ambiente de trabalho. É um trabalho que é estressante, você lida com o público, muitas vezes o que chega no call center é a reclamação, é ali a dor, é o problema. Se você consegue possibilitar para aquele funcionário, aquela pessoa, ela ter um pouco mais de flexibilidade, tem horário, pô, call center não tem para onde fugir, eu vou dar uma mobilidade. Não, tem o seu horário de trabalho, você tem que estar online ali atendendo as ligações, ou então quando é chat, né, quando é por mensagem. Então, nesse sentido, pelo menos a Forceps quase, né, fez com que uma sessão específica, um tipo de trabalho, se provou que é melhor, até mais saudável, muitas vezes, para as pessoas. Mas colocar como uma bala de prata, não viu como é que a pandemia provou que trabalho remoto é o melhor? Não, o melhor para quem? Para fazer o quê? Em que tipo de empresa? Qual o nível de organização que essa empresa tem? Então, Uhum. é isso. Depende muito de cultura, e isso a gente Total. fala tanto de cultura organizacional como de cultura da formação das pessoas, a capacidade técnica do acesso a recursos, né? A gente vê que tem regiões que as pessoas têm acesso a recurso tecnológico, tem um Hum, espaço em casa e tem um espaço que elas conseguem não precisar se deslocar e tem um acesso com recurso técnico que elas permitem se conectar e usar o mesmo nível de qualidade de trabalho, de rede, de conexão, de dispositivo que é no trabalho, mas tem outros que não funcionam, a pessoa não precisa se deslocar, né? Então, eu acho que esse é um ponto do equilíbrio, né? Quando a gente olha para isso. E exatamente. Agora, essas novas gerações, ainda mais que eles são muito fluentes, né, digitalmente, falando, você tinha falado das novas gerações antes, é, eu acho que eles precisam, inclusive, fazer essa escolha de forma um pouco mais intencional, sabe? Ai, é claro que eu prefiro trabalhar da minha casa. Tá, mas isso aí é um pensamento muitas vezes que é fruto não de uma maturidade profissional que você hoje pode escolher trabalhar da sua casa ou anywhere office, né? Tipo, de onde eu quiser. Mas vem de uma imaturidade. Esse desejo de trabalhar em casa é do desejo de não ter que se comprometer em ter uma postura de trabalho, de enganar, sabe? De falar assim, não, eu consigo fazer entrega o mínimo. Vem de um lugar de preguiça, sabe? uhum, Aí que é o uhum, ponto. Então, sim. essas novas gerações, tem estudos, né, saiu recentemente da Deloitte, por exemplo, falando sobre, analisando geração Z e o Millennial, né? E eu não acho que a gente deveria simplesmente responder aos fatos de forma a abraçar essas novas gerações e fazer de tudo para que eles queiram estar na companhia, assim, sabe? Mas é você conseguir também dar contexto para que eles possam fazer boas escolhas. Então, eu quero ficar mais em casa, eu não quero trabalhar remoto. Beleza, mas você sabe que você perde relações políticas dentro da empresa quando você faz isso? O que você faz é tão relevante a ponto de chegar numa reunião, a pessoa fala: não, a gente não pode marcar essa reunião sem o fulano, não. Quando você está no início da sua experiência de jornada de trabalho, você é altamente dispensável, a verdade Uhum, é essa. uhum, Você uhum, não estava ali até então. Então, sim. quando você se faz presente, e aí entra em postura de trabalho,
até em ambientes online. Ai, não vou ligar a câmera, porque na minha escola, meu professor ficava dando aula sozinho. Beleza, vai não ligar a câmera e não ter uma presença ali naquele ambiente. Você rapidamente vai ser esquecido. Aí vai ter projetos, coisas que as pessoas vão ser chamadas e você não vai ser. Ah, eu não vou ser chamada. Aí você pega todos os estereótipos de vitimismo que você tem, ou até mesmo de estruturas sociais que de alguma maneira aquilo ali influencia e você representa alguma estrutura social que de alguma forma foi excluída num determinado momento, e você usa aquilo, ah, não, me excluíram por causa disso. Não, excluíram porque você não tem presença, pô, ninguém lembrou de você, é simplesmente isso, entendeu? Então, eu acho que as novas gerações, elas precisam olhar de forma estratégica para isso. Muitas empresas estão se modelando para poder atrair essas gerações naquilo que elas querem, mas muitas vezes elas não querem aquilo que vai ser melhor para o crescimento. Eu me lembro muito das discussões que eu tenho com o meu filho, que é uma experiência profunda, né? Quem tem filhos e educá-los e prepará-los para esse futuro, a perspectiva do que é trabalho, né? Então, o que é trabalho, o que é ser útil, o que é ter um propósito na vida, né? Então, meu filho entende claramente os altos e baixos de mercado, o que acontece, o que eu faço. Ele me ouve, às vezes, numa sala aqui falando em inglês, em português, em espanhol, falando com visões diferentes. Ele sabe muito a flexibilidade que eu tenho de poder, como você falou, né, Ana, de poder escolher talvez o tipo de cliente, o tipo de projeto que a gente faz. Às vezes a gente trabalha 14, 15, 18 horas, eu cheguei a trabalhar 18 horas num dia, não aqui, mas online, viajando, estando presencialmente com clientes, indo para dar uma palestra, e ao mesmo tempo podendo, numa quarta-feira à tarde, tirar o dia para estar com ele, fazer uma coisa diferente, porque ele entende que eu não preciso seguir um rito de 44 horas formais de trabalho no dia da semana, porque são formas diferentes de encarar a geração de valor e o trabalho, né? Acho que esse é um papel que a gente tem, que você falou, né, de mostrar para essas gerações, as que estão chegando no trabalho agora e as futuras, né, de que muita reclamação, muito mimimi, muita moleza vão dar muito problema para o futuro, porque essa geração do futuro, imagina quando essa geração precisar educar os próprios filhos, né? Aí é um cenário, quando a gente pensar em futuro, muito mais complexo, quando a gente pensa em gerações, né? E a gente pensa muito isso. Eu amo estudar sobre isso, né? É onde eu navego, assim, gosto muito e interajo com várias gerações e busco entender o melhor de cada faixa etária como resposta daquilo que aconteceu no contexto mundial da época. Conta um pouco, a gente falou um pouco de gerações diferentes, de visões, de épocas e de culturas. Um pouco da sua experiência, a gente falou um pouco disso antes, né? De experiência que você teve ou que você está explorando, trabalhar com os mais jovens e como é que isso pode influenciar eles na educação e no mercado de trabalho. Eu queria ouvir um pouco da sua experiência com relação a isso. Bom, para mim entender aquilo que eu pensava, eu precisei estudar e entendi que existia essa questão de gerações, assim, sabe? Eu estava ali nos meus entre 22 anos, mais ou menos, e eu tinha muitos pensamentos que eu falava, gente, mas eu me sinto tão diferente, às vezes, das pessoas mais velhas, ou às vezes mais novas. E foi aí que eu acabei tendo acesso a alguns livros que falavam do que se chama geração Y, né, ou millennial. Então, quando eu li, e eu li do ponto de vista de um contexto mundial e também li do ponto de vista de um contexto nacional, né? E porque a questão cultural brasileira também de alguma maneira influencia. Então, isso me ajudou muito a me situar, sabe? Tipo assim, a falar, ah, tá. Então, essa forma minha de pensar, ela vem de um contexto que a minha geração viveu. E quando você tira algo do inconsciente e traz para o consciente, você consegue agir diante daquilo. Então, teve muitas coisas da minha geração. Ai, vou estudar minha geração, então agora eu tô preso a isso. Não, gente, não é, sei lá, às vezes eu vejo as pessoas tratando, sei lá, signos ou como é que fala? Perfis comportamentais como uma regra determinista. Não, eu sou assim porque eu sou, sei lá, entendeu? Aí coloca alguma dessas labels, essas fachadas, assim, né? Escreve em pedra, Marcas. né? Escreve em pedra e Isso, trabalha. exatamente. Mas, para mim, conhecer aquilo que eu faço de forma instintiva
fruto de um contexto social, me ajudou a identificar aquilo e falar, ah, tá. Então, vou dar um exemplo bem prático com relação à minha geração. O millennial, ele é conhecido por tudo tem que ter propósito. Meu Deus, se eu não estiver salvando o mundo, se eu não estiver assim, resolvendo a fome no mundo, eu não saio nem de casa, eu nem levanto. Ou então, por exemplo, você tem que fazer aquilo que você gosta, você tem que descobrir o seu sonho, para aí você começar a trabalhar. Isso gerou o quê? Gerou uma geração que está com 28, 30 anos de idade, está lá na casa dos pais querendo decidir o propósito. Gente, isso é ruim para uma geração que demora a amadurecer, demora a assumir responsabilidades e, portanto, às vezes demora a crescer profissionalmente. Por quê? Você é remunerado na medida em que você gera valor. Se você não consegue gerar valor porque você está tentando decidir aquilo que te faz feliz, acabou, você demora mais para crescer. Então, isso está causando, inclusive, estudos recentes estão mostrando uma distorção em relação a essa geração, porque ela demorou muito a entrar no mercado de trabalho. E aí agora, com essa questão de propósito, tudo isso, não estou falando que não é para ter, não, gente, um sentido na vida. A vida não é só trabalho, mas pelo fato de ter demorado ou então atrasado para entrar, essa geração agora estão se tornando chefes, às vezes até piores do que as gerações passadas, porque a gente quer saber de uma coisa? Esse negócio agora não funciona, eu vou ser assim, carrasco, eu vou trabalhar até não querer mais. Então, tá gerando uma distorção. E com isso, assim, essas novas gerações. Não sei se você quer comentar alguma coisa a respeito disso? Fica à vontade. Não, Aí eu ia depois eu falo comentar pra Zê. eu ia comentar de um documentário que eu vi há algum tempo, quando a gente falava muito de propósito e de oportunidades de pessoas que eram muito mais sonhadoras do que práticas, né? Tem um documentário chamado General Magic, que pouca gente sabe, mas ele foi um dos principais negócios que foram criados, não foram patenteados, mas eram só um grupo muito mais de sonhadores, e que eles criaram um dos primeiros tablets criados no Vale do Silício, mas que quem entrou nesse grupo foi o Scully, que na época era conselheiro deles e o presidente da Pepsi, que depois foi para a Apple ocupar o espaço do Steve Jobs. Naquela época o Steve Jobs foi tirado da Apple, naquela vez que ele saiu da Apple, né? Então, esse negócio foi um dos precursores do Apple, do tablet, depois virou o iPad, o Newton, na verdade, né, no começo da tecnologia, e eram muito mais pessoas sonhadoras. Se você vê o documentário, eles falavam muito mais só de propósito, né? Então, tinha uma pesquisadora que falava, cara, é muito preocupante isso da cultura, principalmente do Vale do Silício, né, que a gente bebeu muito, mas se espelha e hoje compara com culturas muito mais de industrialização e tecnologia, como Ásia e como China, ou culturas muito mais antigas, históricas, muito mais pesando para o lado humano do que na Europa, e nossa mistura aqui no Brasil. Cara, se você ficar só nessa visão e essa leitura de Califórnia, né, muito sonhador, propósito, mas muito venture capital em cima de sonhos, né, você vê muitas empresas criadas em cima de muito histórico e muitas coisas que desaparecem, porque são pessoas que vendem muito bem, mas entregam muito pouco. E o caso do General Magic é uma falha que pouca gente discute, porque foi um negócio que foi focado muito mais em dizer que era propósito, depois virou um negócio com pessoas que não entregavam, muito mais sonhadoras do que Executoras, né? resultado, executoras. Então, o próprio caso daquela pesquisadora recente, que eu não me lembro o nome do filme, mas ela criou aquele teste de DNA que é baseado em uma gota de sangue que resolveria todos os problemas da humanidade, não tinha nada de concreto num negócio como esse. Ela convenceu dezenas de investidores e captou milhões de dólares de investimento, e hoje está, acho que, na cadeia, inclusive, quando a gente pensa num caso como esse. Quer dizer, pessoas que não têm uma visão muito mais prática e de entrega, é muito mais complexo, porque são muito sonhadoras e pouco executoras, né? Acho que esse é o ponto. Desculpa te interromper. Não, imagina, é isso mesmo. Então, no meu caso específico, conhecer sobre as gerações, então foi aí que assim, acho que eu contei essa história toda para poder mostrar que foi aí que eu me deparei com essa questão das gerações e como que isso molda ou então reflete em comportamento no dia a dia prático. Eu falei, gente, então se eu posso me entender, eu posso entender outras pessoas também. Por que elas tendem a agir ou agem de determinada maneira? E aí foi que eu comecei a estudar, que era geração Z, geração Y, agora tem a Alpha chegando aí, ou então Baby Boomers, ou geração X. E como eu falei lá no início,
até me apresentando, eu sou apaixonada por entender de comportamento humano, então essa é uma maneira que eu me enveredei nesse universo. Foi mais nesse lugar aí que eu comecei a estudar. Uma coisa que eu acho interessante que eu queria comentar aqui em relação a essas novas gerações agora, pelo fato de serem nativos digitais e conseguirem gerar valor no sentido de conseguir terem remuneração mesmo, sabe? Dentro desse universo digital, muitos, pela facilidade, pela própria fluência, têm ido para o universo de entretenimento, vou ganhar dinheiro com mídias sociais, muito mais por um lugar de facilidade, por um lugar de facilidade mesmo, de fluência digital, do que necessariamente como algo intencional para gerar valor e pensar no contexto, na sociedade como um todo. Então, estão ali movimentando redes sociais, inclusive teve até uma rede social que surgiu recentemente, que pelo menos você produz conteúdo ali, você ganha para produzir conteúdo, sabe? Teve um cara esses dias que falou que nunca se viu tanto trabalho escravo em entretenimento, porque as pessoas estão produzindo conteúdo gratuitamente no TikTok, no Instagram, em qualquer outras plataformas, eles estão ganhando dinheiro com isso e muitas vezes a maioria não está ganhando dinheiro com isso, né? Então, discutindo eticamente esse ponto. Mas aí que eu acho a importância de diminuir as distâncias e criar pontes de diálogo entre as gerações, sabe? A gente falou muito isso, né? Desculpa te interromper, a gente falou muito isso quando a gente começou a conceber um programa que está em piloto para jovens, a gente fala muito dessa experiência, né? Quando a gente fala em educação, tanto para mercado como própria família, como que a gente tem visto a educação hoje, que muita gente fala que as pessoas esperam que as escolas e que todos os cursos desses que as crianças fazem é o que lidera a educação, enquanto, na verdade, a família que tem que fazer isso, e esses cursos, a escola, é o que tem que complementar essa formação, né? Ou seja, qual que é a referência de história, o que as pessoas trazem de filosofia, de valores, o que é importante de valores, o valor do trabalho, o que é o trabalho para uma pessoa, para uma família, e o que a escola complementa nessa formação, né? O desenvolvimento de uma futura geração não é baseada não só no que a escola diz, mas primeiro que a família desenvolve e depois o que a escola, que as outras formações complementares trazem para esse futuro, né? Que acho que esse vai ser um dos principais desafios quando a gente olhar para o futuro, né? Formação, educação, que é a base de tudo, né? Mas sabe o que agrava isso? É que assim, o celular e a informação tá na mão de todo mundo, sabe? No sentido, não é todo mundo, claro que tem populações que ainda não têm acesso a isso, mas tá pulverizado demais. Então, a pessoa que não tem o mínimo de estrutura familiar, de estrutura de subsistência, às vezes saneamento básico, não tem, ela tem acesso a um celular e ela está tendo acesso a muito e muito conteúdo. Então, eu acho que isso tudo é o que eu falei lá atrás. A tecnologia, ela vem, por que está causando tanta transformação? Porque na prática ela acaba intensificando e tornando exponencial coisas que muitas vezes, e problemas que eram locais, que eram, isso aqui é um problema que acontecia só em São Paulo, só em Nova York, não chegava no interior do Mato Grosso, não chegava no interior de Minas. Então, só que o que acontece? Quando a informação ela é espalhada e ela chega em todo mundo, e não tem como você lutar contra isso mais, acabou, entendeu? Você não tem como lutar contra isso, mas você não tem um ambiente para conversar e assimilar sobre isso, você cria muita ansiedade. Vou dar um exemplo. A gente estava falando agora do Vale do Silício. Por que criou no Brasil essa cultura generalizada no ecossistema, desde empreendedores que tinham condições de trabalho, até empreendedoras ou empreendedores que não vêm de situações de vulnerabilidade, essa sensação de que, com uma ideia eu posso sonhar e ter alguma coisa. Porque viu exemplos disso. Só que se você não aprende a refletir sobre o contexto, qual que é o
contexto da Califórnia, dos Estados Unidos, desses jovens? Qual que é o contexto de mercado? Capital mais barato, mais caro? E aí você simplesmente tem acesso a tudo aquilo, fica vendo, não consegue fazer um filtro e fala assim: nossa, eu não presto. Ai, eu sou um fracassado. Que isso? Em 3 anos eu não fiquei milionário. Sim, você tem problema? Uhum, Ninguém uhum. fica, tipo, é a exceção que fica assim, Sim, sabe? sim. E você começa a achar que aquilo é a maioria. E aí, claro, a rede social vai reforçando isso e entra naquela questão do silo que a gente estava falando. Por isso que eu falo, o que me ajudou a passar, imagina, eu estava à frente de um negócio, na operação do Orb Connect, é um ambiente que mais ou menos 40% da nossa receita vinha do espaço físico, fazer eventos, né, ali e tudo. E aí, de repente, acabou, lockdown, pandemia. E eu falei, gente, as pessoas estão ficando doentes, será que eu vou morrer, que não sei o quê, nananã. O que me ajudou a ter a serenidade? Claro, teve o âmbito familiar, em vários aspectos, mas na minha função como uma dona de um negócio, à frente de um negócio, o que me ajudou a ter serenidade para passar por aquele momento de crise? Foi conhecer a história de empreendedores brasileiros e crises que eles passaram. Então, claro, no meu caso ali no Orb, eu tinha proximidade e eu gostaria de conhecer mais a história do próprio Rubens Menin, do Salim Mattari, do Eugênio, que é da Localiza, o Rubens é da MRV e do Inter. Conheci a história, por exemplo, do fundador da Patrus. E quando eu fui procurando na internet, também, claro, conversando com eles, mas assim, principalmente em podcasts ou então entrevista que eles deram, inclusive antigas, do ano 2000, do ano de 95, que está na internet, eles falando das crises monetárias, assim, de moeda, que o dinheiro sumia no Brasil praticamente, impuía na década de 80, na década de 90, de 70. E eu olhei para aquilo e falei, gente, esse pessoal tá vivo hoje. Tipo assim, né? Tá. Claro que no caso da pandemia você poderia morrer, mas do ponto de vista de negócio, poxa, a gente conseguiu replanejar ali os pagamentos dos fornecedores, não precisou ter problema com o salário de ninguém, tinha fluxo de caixa, os clientes não saíram em debandada. Eu falei, gente, calma, vamos seguir. Mas o que me ajudou? Não vai ficar vendo o influencer da rede social falando fórmulas mágicas de como empreender, mas foi conhecer outras histórias e outros contextos, principalmente de pessoas que já passaram por isso. E aí que eu acho que é o desafio. Essas novas gerações, a gente precisa ser criadores de pontes, né? Acho que esse é um objetivo muito quando eu quero trazer esse tipo de conversas aqui, né, que a gente fala do overview effect, né? O que é o overview effect? É aquela capacidade de a gente tirar e olhar uma perspectiva completamente diferente do que a gente tem hoje e trazer visões novas à luz de vários assuntos diferentes, né? Eu comento muito, né, quando a gente vai para uma viagem, a gente lê um livro, conversa com uma pessoa com uma visão completamente diferente da nossa, a gente cria uma nova perspectiva, e eu acho que é muito das conversas que eu tenho com pessoas que eu conheço, oportunidades como essa que a gente tem de trocar, é que a gente cria novas perspectivas, novos repertórios e captura novos conhecimentos que ajuda todo mundo, né? A gente falou aqui de estudo de futuro, de gerações, mercado de trabalho, inovação aberta, tem vários desafios aqui. A gente ficaria horas aqui discutindo essas oportunidades, né? A gente pode, com certeza, marcar outras conversas, mas acho que essa provocação aqui gera bastante valor. Depois os links, os pontos que a gente conversou vão ficar nas referências. Queria que você deixasse, tá acompanhando com a gente aqui, você tem algum ponto que você gostaria de ter falado, comentado, mas muito mais também um presente para quem está vendo a gente. Putz, eu acho que deveria consumir esse conteúdo, ler esse livro, ver esse filme. O que você acha que pode ter como um presente final para quem acompanha esse conteúdo, para poder, que eu acho que você acha que pode ser interessante para quem está acompanhando? Bom, vou deixar a indicação de um livro que mudou me deu um overview effect, né? Tipo assim, me ajudou a enxergar sobre a vida e sobre estruturas, até mesmo de escassez mesmo dentro das empresas, tudo que a gente lida na vida humana, assim, de uma forma muito legal, que a gente não vê muito na cultura ocidental, sabe?
Então, tem um livro que foi uma indicação de um empresário que eu admiro muito, que é o Rafael Menin, lá, o presidente da MRV. Ele me indicou um livro chamado Tuareg, que é um romance, é uma ficção, que conta a história de um povo e de uma pessoa especificamente que precisa atravessar ali o deserto do Saara, sobreviver, e ele o faz por uma questão de honra, né, de uma situação que aconteceu, e aí eu não vou dar spoiler aqui, mas ele precisa passar por esse momento de economizar energia, focar naquilo que realmente importa. Então, eu deixo essa dica, porque em momentos de muita informação, é muito fácil também dispersar a energia. Então, eu acredito que um grande exercício fundamental para a gente construir coisas, se sentir útil e ter esse senso de valor na sociedade que a gente vive, é a habilidade de focar e colocar energia naquilo que importa. E esse romance foi maravilhoso para mim nisso, então eu indico para todo mundo, chama Tuareg. Ótimo, muito bom. Obrigado, Ana. As trocas Eu são que sempre muito agradeço. boas, né? A gente aprofunda vários assuntos, a gente diverge bastante, traz assuntos de referência. Obrigado aí pela generosidade de compartilhar e por participar desse bate-papo aqui. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, ter a honra de abrir esse projeto, esse piloto, e Uhum. vão chegar novos convidados aí muito relevantes também. Acho que vale a pena o pessoal acompanhar e eu quero continuar por perto, fazendo projetos juntos, sendo instigada e influenciada por você, que é muito bom isso. Legal. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado.